aí vai em áudio, clica outra vez aqui. E aqui, como esse aqui é o X3000, ele tem mais funções, mas você mesmo quer regular seu som sem gastar nada? Então vem comigo, vamos ensinar para vocês toda a configuração, né, do Pyre ao processador, o que eu faço no meu som para me regular. Se eu soubesse disso 5 anos atrás, meu amigo, tinha salvado minha vida. Então, nesse vídeo eu vou passar para vocês, só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Railan Som, vai escrevendo que ajuda demais. Muita gente aí conseguiu regular o som e nesse vídeo vou passar para vocês. Então, vamos lá direto pro conteúdo que eu sei que você está querendo aprender, né? Vai ser uma aula top. Primeiramente, gente, vamos regular o rádio, né? O Pioneer, se você tiver um Pioneer. Se você tiver uma placa MP3, não precisa fazer isso, porque ela não manda distorção, viu? Só deixando claro. O Pioneer aqui você tem que regular para não mandar distorção. E só lembrando, se você tiver processador, você faz isso. Se você tiver um som no seu carro ali sem processador de áudio, não precisa fazer isso, porque às vezes pode desligar os, como se diz, desativar tipo os alto-falantes da sua traseira, né, lá atrás do carro ou na frente. Então, se você tiver processador, faça isso, que é a limpeza de sinal, né, pelo menos aqui no rádio, certo? Clicar aqui no botão aqui no meio, né? Ele vai em menu, aí vai em áudio, clica outra vez aqui. E aqui, como esse aqui é o X3000, ele tem mais funções, mas se você tiver daqueles mais simples, é a mesma coisa, viu? Equalização, entrar em equalização, deixa flat, geralmente vem custom ou rock, né? Você deixa aqui em flat, que vai ficar tudo perfeito. Não esqueça, deixa em flat. Vou voltar aqui, ó. Fizemos flat, fader, esse aqui o frontal eu deixo mais 5, né? Mais 5. Deixa eu botar aqui. Traseiro, ó, essa parte aqui pode desligar, né, o seu som, né, se você não estiver usando processador, mas eu deixo aqui mais 4 ou mais 5, né? O meu som tá deixado mais 5 aqui. Voltando aqui, você vai em equalização, fizemos fader e agora balança. Essa parte aqui eu não mexo, né? Essa parte aqui eu não mexo. Subwoofer também não mexo. Isso aqui os painhos mais simples não tem, né? Porque aqui é tipo, tem um crossover aqui nesse bichão aqui. Mas se você tiver processador, não precisa usar, viu? Nível de alto-falantes não mexo. Crossover também não mexo, né? Como eu falei para vocês que ele tem um crossover nesse rádio aqui. Posição também não mexo. Salvar a configuração. Esse rádio aqui, o X3000, você pode salvar a configuração dele. Acho bom isso nele, né? Carregar configurações não. Bass não mexo também. Load, gente, eu deixo em médio, né? Esse load aqui não vai mandar distorção, né? Mas se você quiser deixar load aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui, load. Desligado, você pode desligar. Mas eu deixo aqui baixo ou médio, né? Deixar aqui baixo aqui, certo? Voltando aqui de novo. E esse, o mais importante é aqui, gente. SLA, né? Eu deixo sempre -4. Né, que a gente faz a configuração no processador, que até eu vou mostrar para vocês, certo? Só lembrando que cada som é, como vocês dizem, uma regulagem, né? Eu estou mostrando para vocês o mais simples, mas se você tiver outro Pioneer, você pode fazer outra configuração, né? Mas faz isso aí, testa, que às vezes não manda distorção, né? Pelo menos aqui deixa tudo flat, principalmente nesse LCA, né? -4, tem Pioneer que você deixa -3, ele já fica top, tem gente que deixa -2, já fica top, e o importante é aqui, não deixar em 0, porque ali às vezes dependendo da música manda distorção, certo? Deixo em -5 logo, já, quer dizer, -4 já para garantir, certo? E agora vamos lá para o processador mostrar para vocês como é que faz a regulagem. Então, gente, vamos lá mostrando para vocês aqui a configuração no seu processador. Depois que você fez toda a configuração no seu Pioneer, vai agora para o processador. Esse processador, gente, aqui é um Datarams, é um dos mais baratos aí do mercado, mas não se engane, ele tem muita qualidade nele, são 4 canais, né? Você pode ver aqui, no caso aqui você bota a sua saída RCA no seu Pioneer, tipo a entrada aqui, né? Processa e sai aqui em cada canal individual, né? Esse aqui é um exemplo, geralmente o pessoal bota no grave. Esse aqui o médio, né, que é o 2, corneta aqui, e aqui é a Super Twist ou TI, que bota nesse aqui. Só lembrando, gente, que ele entra estéreo, mas sai mono, viu, gente? As saídas aqui não é estéreo aqui, viu? Tem muita gente aí que não sabe disso, eu também não sabia. Mas ele processa o áudio, tanto faz você botar aqui como aqui. Se você tiver só um cabo RCA, vai funcionar do mesmo jeito, viu, gente? Aqui entra tipo como se fosse estéreo, processa e vai para cá, viu? Só deixando claro. Se você, um exemplo, tem um cabo, só botar num aqui, vai ser a mesma coisa aqui. No caso, a única coisa que vai mexer no processador é se você quiser desligar, um exemplo, se você quiser desligar um ou outro, entendeu? Você vai deixar só esse vermelhinho aqui. Se você quiser desligar esse vermelho, vai deixar só o branco, viu? Vamos aqui fazer um vídeo completo falando para vocês essas características. Então você liga o cabo RCA nele aqui. Vamos lá para as configurações. Para você resetar esse processador, gente, é muito simples. Você vai apertar nessas 4 teclas aqui e aqui, né? Você vai, um exemplo, você desliga seu processador, ó,
preste atenção, você desliga seu processador, né? Tira o cabo aqui in, né? Aqui, ó, tira esse cabo in, né? Ou você pode desligar seu som. Aí você vai clicar esses 4 botões e aqui. Aí desliga seu som, manda alguém desligar, né? Aí vai aparecer uma mensagem aqui para resetar. Eu acho que eu vou resetar aqui porque eu vou precisar fazer as configurações aqui. Ó, gente, eu vou desligar aqui a minha entrada in, né? Ele desliga. Essa in aqui, gente, é o mesmo fio positivo, viu? Esse in aqui é o mesmo motivo. Para você ligar outra coisa com esse processador, você liga esse cabo out, viu? Tem esse cabo out aqui, você vai ligar, um exemplo, o seu amplificador. Você pega lá a saída remote e você liga aqui. Eu vou desligar aqui, ó, vou tirar o fio in, né? Ele desliga muito rápido, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso só com a mão, ó. Apertei nos 4, quer dizer, vou apertar aqui no meio aqui, ó. Apertado. Agora eu vou ligar aqui o in, certo? Liguei aqui o in, ó. Vamos ver se ele vai fazer isso, a configuração. Acho que não está apertado tudo aqui, ó. Não voltou não. Eu vou fazer tudo de novo aqui, que acho que não estava apertado os botões aqui, ó. Desliguei aqui o in, agora acho que vai dar certo. Vamos lá de novo aqui, testar. Rapaz, eu não tô conseguindo aqui. Quando eu aperto um, deixo o outro. Vamos lá de novo aqui, vou tentar. Olha, gente. Aparece essa configuração resetar. Tem que deixar tudo apertado, viu? Aí resetar, sim ou não, certo? Clicar aqui em sim. O bom é que a agonia dá na hora aqui. Então, olha, ó, resetadozinho. Só no jeito de eu regular. Vai aparecer em português. Se, claro, se você comprou esse processador, não precisa você fazer isso, né? Você comprou agora. Aí, para resetar, né? Quando vier de fábrica, vem em português. Aí você clica aqui no meio, português. Pronto, está no jeito aqui de eu configurar, mostrar para vocês aqui. Gente, vamos lá para o que eu faço quando eu pego a regulagem, né? O principal. O que é que você vai fazer? Você clica no meio aqui, você vai em áudio, né? O que eu faço quando eu pego um som para regular? Clico outra vez aqui em áudio e aqui o roteamento. Vou mostrar para vocês o que tem nesse processador. Roteamento, no caso é aquela parada lá que eu mostrei para vocês. Se você quiser desligar um cabo RCA ou o outro, né? Ó, B+, tá? Os dois ligados aqui, ó, certo? Os dois estão ligados aqui quando tá A e B. Você roda aqui a bolinha, voltando. Aí tá B, ó, que vai ser nesse aqui. No caso, é como se fosse desliga isso aqui também, ó. Canal 1. Aí A é aqui, ó. E mais... aconselho você deixar A, B, tudo junto, viu, gente? Se algum tiver aqui só o A ou B, você dá até uma olhada, ó. Você clica aqui que vai mostrando para vocês. Mas quando vem de fábrica, vem tudo ligado, graças a Deus. Certo? Acho que essa parte aqui nem precisa mexer, só se você precisar. O bom desse processador é que ele já fica a luz piscando. Voltar aqui, 15 bandas, essa parte aqui eu não mexo. A princípio eu não mexo nela. Parando de entrada, essa aqui também eu não mexo, né? Pelo menos agora, né? Mais avançado. Crossover, essa parte aqui é muito importante que eu vou passar para vocês. Clica no meio aqui, gente. Aqui quando vem de fábrica, vem tudo zerado, cara. É muito importante você fazer essa regulagem, né? Para não queimar seu som. Só lembrando, se você quiser um som 100%, procure um profissional. Eu sempre digo aqui nos vídeos, se você quiser um som, aquele som que não queima, né? Apesar que tem que ser um cara bom para regular, né? Aquele som top, procure o melhor profissional da sua cidade. Ou, se você não tiver profissional na sua cidade, procure alguém que regule, né? Mas esse vídeo pode ajudar você que pelo menos não sabe de nada, né? O que você vai fazer? Você clica no meio aqui, tá no canal 1, né? Geralmente o pessoal usa do canal 1, o grave, né? Clica mais uma vez. E aqui, gente, geralmente, se você usar um subwoofer, um Pioneer, eu gosto de deixar em 45. Claro que você pode deixar em 40, né? Mas o meu subwoofer mesmo, você que usa um Pioneer, eu gosto de deixar em 45 o começo do core, certo? Se você usa um woofer, né? Um woofer de 12 polegadas, você pode deixar no 60, né? Que ele não aguenta descer tanto e às vezes pode rasgar sua borda, né? Por exemplo, você tiver um TR-620, um Triton, certo? Se você tiver um grave de 15 polegadas, você pode deixar aqui em 53, 55. Geralmente eu gosto de deixar em 55. Resumindo, o som de seu amigo, alguém pode estar com corte diferente. Não existe corte certo para todos os sons, viu, gente? Existe mais ou menos ali o que vai dar certo para você, certo? Grave de 15 eu gosto de deixar em 55. Grave de 18 ele aguenta descer mais, né? Então você pode deixar 52, 53 a 50, né? Grave de 18 polegadas que ele aguenta descer mais, certo? Fizemos aqui todos os cortes aqui possíveis para você regular seu som no grave, né? Agora vamos para o final do corte do grave, né? Clica mais outra vez. O importante, ó, gente, o começo do corte do grave, geralmente eu gosto de deixar aqui em LR36 ou BT, né? Eu boto aqui, ó, BT36. É um corte bem mais seguro. Se sua caixa estiver muito errada, pode segurar seu grave para não danificar, certo? Eu gosto sempre de botar BT36 ou LR36, viu? Um corte fica mais seguro. Tem muita gente que gosta de deixar em 48, né? Eu gosto de deixar em 36, certo?
para ficar mais seguro o seu grave. Clica aqui no meio mais uma vez e aqui vamos para LPF, ó. LPF que é o final do corte. Clica outra vez na via 1, né? Clica outra vez aqui e aqui vamos deixar o corte final do corte. Agora a gente vai rodar essa bolinha aqui para chegar até no final aqui. Demora um pouco, né? É você ter na prática aqui vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. É um corte, como se diz, um processador muito bom, cara. Eu gostei desse processador. Só lembrando que também ele tem uma luzinha de clipe aqui. Se estiver entrando, saturando o seu sinal do seu Pioneer, ele vai dizer aqui. Vai ficar piscando essa luzinha. Se essa luzinha piscar, meu amigo, pode limpar o sinal do rádio, né? Está mandando muita energia e às vezes pode distorcer o seu som, certo, gente? Então vamos lá. Se você usa um grave de subwoofer, né? Como eu disse para vocês, um Pioneer, você pode deixar de 120, viu? Você usa um subwoofer, você pode deixar um 120 a 100, viu? 100 fica perfeito, cara. É uma coisa que eu digo para vocês, sem o grave fica massa. Você que usa subwoofer, Pioneer, né? Cara, fica top. Um Bravox. Para você que usa woofer, eu já gosto de deixar em 200. Em 200 que fica, como se diz, aguenta subir mais, né? Você usa um T620, né? Da Triton ou qualquer grave seco, né? Que é cone seco de 12 polegadas. Para você que usa grave de 15 polegadas, eu gosto de deixar em 180 a 175. É um corte que eu sempre uso no meu som, quando eu uso grave de 15 polegadas, viu? Para você que usa grave de 18 polegadas, ele não aguenta descer tanto. Quer dizer, subir tanto, né? Então eu deixo aí 170, 165, né? Um corte que eu sempre deixo, viu? Resumindo, se você vê algum som diferente disso, não tem problema nenhum. Cada som tem uma regulagem, viu? Não se esqueça disso. Eu tô dizendo aqui mais ou menos a média aí que está nos parâmetros do alto-falante, certo? Fizemos o grave 18, clica outra vez aqui e aqui eu gosto de deixar em LR24 ou BT24, né? Corte que eu gosto de deixar no grave aí. E todas as outras peças, gosto de deixar esse corte aí mais alto. Só no grave mesmo, no começo do grave, eu gosto de deixar em 36, certo? Agora vamos para o médio, né? No caso, o médio. Para você usar o médio, né? Você clica aqui no 2, ó. Clica aqui nesse botão 2. Já foi para cá essa configuração. Eu vou voltar aqui. Volta para HPF, né? Que é o começo do corte. Clica outra vez. Veja se está no 2 aqui, viu, gente? Que é a via do médio aqui, né? Clica outra vez aqui. E aqui, gente, o médio de 8 polegadas, o começo do corte, ele não aguenta descer tanto. Então, o médio de 8 polegadas, eu gosto de deixar geralmente em 170, né? O médio de 8 polegadas. Claro, se você quiser outro corte aí, vai testando o seu som. Mas é porque o médio ele não aguenta descer tanto. E muito cuidado com essa questão. E tem muita gente que diz que aguenta frequência baixa, né? Não aguenta. Tem que ver isso, certo? Médio de 10 polegadas, eu já gosto de deixar aí em 165, mais ou menos, o corte, né? 165 a 170. No meu som, geralmente, eu gosto de deixar em 170, o médio de 10. Já o médio de 12, você pode deixar em 160, né? Que ele aguenta descer mais, certo? Médio de 8 polegadas, só deixando claro, 180, 170. Médio de 10, 170. E médio de 12 polegadas, que é maior, né? Você pode deixar em 165, mais ou menos esse corte aí, certo? Clica outra vez aqui. E aqui vamos mudar para, geralmente eu gosto de deixar em BT ou LR24, certo? Clica outra vez aqui e aqui vamos lá para o final do corte. Clica outra vez e aqui, gente, o final do corte, o médio de 8 polegadas, eu gosto de deixar em 1000. Vou deixar em 1200, 1100. É por isso que é muito importante você alinhar seu som para o cara ver qual é o melhor corte que fica, né? O botãozinho aqui às vezes demora, né? Mas é assim mesmo. Deixar aqui em 1000, mais ou menos em 1000. Testa aí no seu som um corte 1000, né? Se você achou que ficou meio fanho, né? Você pode deixar em 1200, 1100. Testa aí. Quando eu fiz alinhamento no meu som mesmo, o cara deixou em 1100. Mas testa aí 1000, acho que fica top, viu? Médio de 8 polegadas. Já médio de 10 polegadas, você pode deixar em 900 ou 1000, né? Eu percebi que quanto mais aumenta aqui, mais o som fica fino. Eu mesmo não gosto daquela coisa fina. Apesar que se você quiser rachar, né? Você pode usar uma frequência mais fina ali. Mas para qualidade eu percebi pelo menos médio de 10, né? Que eu deixei em 900, ficou bem legal. Testa aí no seu som para você ver a qualidade. Como é que fica, né? Se você tiver um ouvido bom, você pode perceber isso, certo? Médio de 12 polegadas, já deixa esse corte aqui. A princípio, já deixa o corte 800. Não, quer dizer, 900, desculpe aí. E aqui, clica mais uma vez. E aqui vamos mudar para BT24. BT24, certo? Fizemos o médio aqui. Vamos para a corneta, né? Se você usa uma fenólica. Clica outra vez aqui. Quer dizer, uma vez aqui, né? No caso, o 3. Veja se está o 3 ali. Clica aqui no meio aqui. Vamos mudar para HPF, né? Clica outra vez. 3 aqui, havia 3, né? Clica outra vez. E aqui, gente, como a gente cortou lá de 1000, né? Você pode deixar aqui 1000 no começo
do corte da corneta, se você deixou o seu médio em 1000, viu? Você deixar ali em 1000, ó. Se você cortou o seu médio em 1000, você pode deixar 1000. Como eu cortei em 900, eu vou deixar em 900, né? Resumindo, se você fez a regulagem do seu médio de 8, deixa 1000, viu? Ou o corte que você fizer. Tem gente que bota sobreposição de vias. Sobreposição de vias é quando, por exemplo, você botou lá a sua corneta em 900, você pode deixar, quer dizer, o médio, né, no caso, pode deixar a corneta mais abaixo um pouco para entrar uma na via na outra, mas aí é só questão mesmo de você quiser mesmo, certo? Médio, quer dizer, corneta, eu gosto de deixar em 1000 ou 900. Testar em 800 para você ver o começo da corneta de 2 polegadas, viu, gente? Só lembrando, 2 polegadas. Se você tiver corneta de 1 polegada, deixa 1000, viu? Se você tiver corneta de 2 polegadas, que é maior, então você pode deixar até no 800. Testa aí 800 para você ver como é que a qualidade fica. Se tiver corneta de 1 polegada, que é menor, pode deixar 1000, viu? Deixando claro. Clica outra vez aqui, vamos mudar para BT24, viu? BT24. Clica outra vez aqui, vamos dar para HPF, né, que é o final do corte, quer dizer. E aqui, clica outra vez. Aqui, geralmente, para quem usa Super Twitter, você pode deixar de 5500, né? Esse botão aqui às vezes demora, né? Ó. Vamos lá, vai chegar. Isso aqui é chato, né? Você clicar, mas é o bem necessário, né? Viu, gente? Se você tiver Super Twitter, você pode deixar, opa, aqui, 5500 no começo do corte da sua corneta, viu? Sua corneta aí, 5500, deixa até 5000. Se você usa TI, você pode deixar 3500, viu? Se você usa TI aqui no quarto canal, você pode deixar 3500, corte bem legal. Certo? Clica outra vez aqui. Se você não entender alguma coisa, pode voltar o vídeo aí. Vou botar BT24, certo? Clica outra vez. E aqui vamos dar... Quer dizer, já fizemos a corneta. Eu já ia fazer outra coisa aqui. Vamos para a Super Twitter. Clica outra uma vez aqui, né? Na Super Twitter. Vamos dar para LPF, né? Quer dizer, HPF, que é o começo do corte. Clica outra vez. Veja que está no 4, né? Veja isso tudo. Esse processador é bom que ele fica piscando, né? Clica outra vez. E aqui... A minha Super Twitter, né? Se você usa Super Twitter, você vai deixar 5500, né? Como a gente deixou lá na corneta, a gente vai deixar 5500. Eu tô pegando um jeito aqui, né? Tá ficando fácil agora. Roda essa bolinha aqui, viu? Se você usou a sua corneta 5500, você vai deixar o começo do corte da sua Super Twitter 5500. Se você usa, como eu disse, TI, você pode deixar 3500, viu? Se você usa o drive do estranho, pode deixar 5500. Quer dizer, 3500. 5500 é a sua Super Twitter, certo? Clica outra vez aqui no meio, né? Bem no meio. E você vai deixar aqui em BT24. Clica outra vez e aqui vamos dar para o final do corte, que é LPF. Clica outra vez aqui, veja se está no 4, né? Como eu falei. E aqui, gente, eu gosto de deixar em 18.000. É porque dizem que o ser humano consegue ouvir o máximo até 18.000, 17.000, né? Tem gente que consegue ouvir só até 16.000. Acho que eu consegui até 17.000. Para não ficar um corte muito alto, né? Eu gosto de deixar. Tem gente que deixa até 16.000, né? Para não ter desperdício nem de energia, né? Se quiser deixar 16.000 até 17.000, eu gosto de deixar 18.000, certo? Mas nem precisa. Clica outra vez aqui e vamos dar só para validar nesse corte aqui. Se a gente deixar off, não vai ter corte. Aqui eu deixo aqui em BT 36. Ou quer dizer, 36, ó, 24, rapaz, desculpa aí. Certo? Fizemos aqui o crossover, né? Isso aqui é vital, cara. Isso aqui é vital. Aí você aperta daqui, ó, deixa apertado o botão. Foi para crossover. Agora vamos ver aqui. Alinhamento é mais para... Até tem vídeos aqui fazer alinhamento com a régua, né? Se você quiser fazer com a trena, você pode fazer, mas é para outro vídeo. Eu tenho que mostrar, né? Essa questão de fazer aqui, se você usar grave invertido, você vai clicar aqui no meio. Você vai lá no 1, né? Um exemplo, se o gráfico estiver aqui, você vai deixar em 180, viu? É muito importante que você faça isso, 180. Para voltar, seu gráfico invertido, né? Deixa 180. Para voltar, clica aqui no meio. Gente, esse processador, só deixando claro que ele já fica salvo. A partir de 1 segundo ele já fica salvo. Você pode tirar a sua bateria aqui, sua fonte, ele já fica salvo, viu? Deixando bem claro. Aqui o limiter também é muito interessante também, né? Para você regular seu som. Clica nele aqui, ó. Geralmente, aqui tá no automático, tá nem no automático, né? Se você deixar no automático, ó, automático, para quem não sabe regular, você pode deixar no automático aqui. Aí clica outra vez aqui e aqui você tá no off, né? Tá desligado. Aí eu geralmente eu faço isso, boto no automático e vou topar logo aqui no 24, né? E assim eu vou, como se diz, soltando o meu som. Depois eu vou fazer um vídeo manual, cara. O bom é manual, você regular o seu som no manual, tá entendendo? Você fazer mesmo fazer a conta ali do seu som e ver manual. Mas se você tiver muito agoniado para ouvir seu som, pode deixar aqui no automático e você vai botar menos 24, certo? Essa parte aqui de baixo só é regulada quando como se diz, manual. Mas aqui eu boto no automático para começo de conversa, né? E aqui eu boto tudo no 24,
os 4 canais aqui, tudo 24, e assim eu vou soltando o som, entendeu? Por exemplo, eu boto no volume 30, aí vejo como é que tá o som, aí vou soltando, né? Quando tá no 24, tá preso o seu limiter, né? Aqui é a questão da queima. É muito importante você regular seu som, pelo menos nessa parte do limiter. Tem muita gente que compra o processador e não faz essa questão de limiter, e o som fica queimando, e a pessoa às vezes bota a culpa até no grave, na corneta que não é boa, mas tem que segurar o som. Se você... É isso mesmo. Tem muita gente que não usa limiter, mas regula lá no processador, quer dizer, lá no modo, no amplificador, né? Tem toda uma regulagem também. E também tem o ganho aqui, mas é muito bom você fazer isso. Eu geralmente faço isso, boto no volume 30, vou vendo ali, está segurando o som ou não, aí vou soltando o som. Geralmente vou soltando o som para vendo ele. Quanto mais você desce esse número aqui, ó, gente, mais ele vai soltando o som, viu? Só deixando claro. E assim eu faço todos os canais isso aqui. Para voltar, aperta no meio aqui, tá em limiter, e vamos lá para nível de saída. Isso aqui é muito importante, que é como eu falei para vocês, a questão do som, né? Um exemplo, se sua corneta tá muito alta, você clica aqui no terceiro aqui e você vai dar, quer dizer, vai baixar ela. Não vai aumentando tudo, viu, gente? Eu sempre digo para vocês, por exemplo, se meu grave tá alto, aí eu aumento o resto, né? Eu vou aumentar médio, corneta e cor. Se meu médio ficou muito alto, aí eu vou aumentar o resto. Não trabalha assim. Trabalhe sempre a peça que está alta. Por exemplo, se minha Super Tweeter está alta, eu sempre dou uma baixadinha nela, viu? É mais ou menos assim. Você vai sentindo seu som. Bota ali no volume 30, sente seu som. Bota ali no volume 40, sente o som. Porque geralmente, quanto mais você aumenta o som, mais as altas, né? A Super Tweeter, a corneta fica alta. Então, vai devagarzinho, vai regulando ali, né? Bota no volume 30, como eu falei para vocês. Regula aqui, vai no volume 40, regula de novo. Até você chegar ali no 62, né, pode-se dizer, e você vai sentir seu som. Se tiver distorção aquela coisa estranha, então regule bem porque tá mandando distorção, viu? Distorção acontece quando o som tá muito estranho. Apesar que o único que a gente não percebe que tá assim é o grave, né? O grave fica mais vezes se o grave tá excursionando demais, né? Mexendo demais o grave, né? Se tiver pulando demais é sinal que você tem que baixar mais aqui o volume. Certo, gente? Ou no limiter. Clica outra vez aqui, ó. Deixa apertado. E aqui é parâmetro de saída. Tem até vídeos aqui sobre parâmetro de saída. Depois eu vou fazer um vídeo específico para essa parada aqui de parâmetro de saída, viu? Que é muito importante também você fazer para ficar melhor seu som, né? Para se você quiser um tuk-tuk quer dizer, no médio, né? Você tem, viu? Essa parte aqui de volume, como eu falei para vocês, ó. Voltando aqui, nível de saída é muito importante e limiter, viu? Que é muito importante também. E principalmente, né, para começo de conversa, o crossover. Certo, gente? Vou apertar no botão aqui para voltar tudo de novo. Bom, já foi no começo. E esse processador aqui, tem como você botar seu nome também, né? Tem como botar seu nome aqui. Só lembrando, se você tirar a bateria aqui, já fica salvo, viu? Só precisa você fazer isso, graças a Deus, que esses processadores de hoje fica tudo salvo. Eu sou Railan, agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Se ajudou, deixa teu comentário, papai. Deixa teu like, que ajuda demais. E até o próximo vídeo, papai. Se você tiver qualquer indicação de vídeo, pode falar que a gente faz o vídeo, viu? Tamo junto.